Muito bem, vamos lá, gente. Vamos começar mais um EBDcast aqui no canal. Nós estamos, para você que é novo aqui no canal, toda sexta-feira às 19h58, fica aí no ar o EBDcast, que nós estamos aqui nas lições bíblicas da CPAD, falando esse trimestre, segundo trimestre de 2023. Você que vai talvez ver esse vídeo, né? Porque a internet é um negócio interessante, que os vídeos viajam no tempo, né? Se eu tô lançando hoje, 2023, talvez alguém lá em 2025, 2030 vai assistir esse vídeo, né? Tudo é possível na internet. Como eu já vi vídeos, né, na internet de gente que lançou muitos e muitos anos depois e tá lá. A internet é um negócio, é um túnel do tempo a internet. E nós estamos falando sobre relacionamentos em família. E o que é bom da internet também, sobretudo conteúdo cristão, é que é atemporal, né? Que é lançado em 2023, se aplica em 2030, 2050. Muda só algumas coisas, mas a base é a mesma. O manual é o mesmo. É o manual do ser humano. E nós estamos falando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre a lição de número 3, ciúmes, o mal que prejudica a família. Ciúmes, o mal que prejudica a família. Então você aí já pode se inscrever aí no nosso canal aí, se você não é inscrito, deixar aí o seu joinha. Aproveita e compartilha aí com umas 10 pessoas. Pega aquelas 10 pessoas que tá com problema aí na família de ciúme. Pega o ciumento que você conhece, tem o ciumento da família. Sempre tem o ciumento de Diel. Já joga lá no grupo e ainda marca o arroba dele ainda. Joga no grupo da família. Ciumento, de preferência. O ciumento ou o cimento? Já joga no grupo da família. Faz uma intriga santa lá. Manda que eu mandei. Fala que eu mandei. Vamos rodar então a vinheta aí. E você também que ainda não se inscreveu lá no canal Palavra Viva, se inscreva lá. Tem uma mensagem inédita lá. Falando do poder do toque de Jesus. Jesus tocando o leproso, que é a última mensagem, inclusive, em Marcos capítulo 1, versos 40 e 45. É uma mensagem muito abençoadora aí para você aí que pensa que Deus não toca. Ele continua tocando, né? Eu gosto dessa passagem, porque em Lucas, Jesus curou 10 leprosos sem tocar em nenhum deles. E só um volta para agradecer, a samaritana ainda. Nessa ele tocou no leproso, sem precisar tocar no leproso, né? Mas ele toca porque o toque dele não era, a cura não era apenas física, era completa, né? Era da alma, era do espírito, da autoestima, todas as áreas. Então assista essa mensagem, ela vai ser benção aí pra vocês. Então vamos rodar a vinheta aí e nós voltamos já já. Vamos lá. E aí, Gediel? Ciúmes. Não existe. Você é ciumento, Gediel? Você era o filho de ciumento? Não, você era o primogênito, né? Tem até uma... Quem que era o caçula do Zacado? Vamos expor a família dele. A minha irmã que é caçula. A sua irmã que é caçula, eu sou o caçula de casa. Tem até uma música cantada aí fora, ciumenta, largue de ser tão ciumento. Que na verdade, eu tenho que entender. Ciúmes é bom ou é ruim? Então, vamos começar por essa pergunta. Antes de nós... É aí que é a questão. Que alguém fica nessa dúvida. É bom, é ruim, e aí? É aí que eu entendo. Aí que eu entendo pela própria Bíblia. A Bíblia não fala que Deus tem ciúme de nós? Opa. Se o ciúme é uma questão puramente... se o ciúme é uma coisa puramente humana e que está em Deus, que nós chamamos de antropopatia, que é sentimentos humanos em Deus, ciúmes em qual sentido? Aí eu vejo um ciúme de zelo, de cuidado. Porque na verdade em Deus é um ciúme santo. Então, literalmente. De cuidado, de zelo. Eu tenho ciúme de você. Não é um ciúme opressor, né? Doentio, né? Problemático. Não. E no contexto humano tem o ciúme zeloso, aquele ciúme de cuidado, e tem aquele ciúme que é problemático. Doentio. Que leva inclusive pessoas à morte. Exatamente, aquele ciúme que se a mulher pegar a bicicleta e for até a mercearia para comprar algumas coisas, para fazer um bolo, o marido vai atrás. Você demorou 1 minuto, você parou para conversar com alguém, ele cria um cenário na cabeça dele, você deve ter parado para conversar com alguém, aconteceu alguma coisa, e esse é o problema. Agora, aquele de cuidado, olha, se eu tiver ciúme de você, é pelo fato de te amar, é um ciúme
zelado, um ciúme de zelo. Então é zelador. É aquele ciúme que zela, que cuida, que protege, de querer a pessoa bem. Olha, cuidado com as suas companhias. Inclusive tem até um ditado. Diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. Mas tem um outro aí já. Diga com quem você anda pra mim não andar com você. Melhor, aí você melhora. Por quê? Quem que a sua companhia me quer? Eu não vou andar mais com você, porque a tua companhia denuncia quem você é. Sim. Então diga com quem você anda, pra mim não andar com você. Na verdade, nós nos relacionamos com pessoas que são iguais a nós, de alguma coisa. Amizade tem a ver com isso, né? Então, hoje coisas em comum. Hoje eu tiro um tempo pra conversar com uma pessoa, inclusive Deus está trabalhando de uma forma tão sobrenatural na vida dessa pessoa, conversando. E eu falei justamente disso. Da fala de Henry Ford. Meu melhor amigo é aquele que traz o que há de melhor em mim. Quanto mais íntimo você é de alguém, você traz traços dessa pessoa. Quanto mais íntimo eu estou de Jesus, eu trago traços de Jesus. Quanto mais íntimo eu estou da palavra, eu trago mensagens da palavra. Não, dizem... Não tem como. Se é verdade, eu não sei, mas que nós somos a soma das 5 pessoas mais próximas a nós, com quem nós nos relacionamos. Inclusive, uma das evidências que você é uma pessoa saudável é relacionamentos profundos e duradouros. Passou de 7 anos de uma amizade, é sinal que você tem uma saúde mental boa. Porque tem pessoas que não têm amizades com ninguém. Elas têm amizade temporária. 6 meses, 3 meses, 1 ano e acabou a amizade. Acontece alguma coisa, rompe a amizade. É aquela pessoa que vive... Mas esse é um problema da pessoa. É falta de saúde emocional, muitas vezes. Ele vive uma amizade e eu acredito depois ele se enclausura. E eu acredito que faz sentido essa questão, porque tanto da saúde emocional como de nós sermos a somatória das pessoas mais próximas, porque a questão da cultura... Cultura, nós somos brasileiros porque nós estamos inseridos num contexto histórico, político, religioso, e que abraçou toda uma cultura. A forma como nós falamos, a linguagem, por exemplo, é cultura. Todo mundo fala português. Se você está no Brasil, você não vai falar alemão. Se você falasse alemão, quer dizer que você era alemão. Porque no Brasil você tem que falar português. No Brasil você fala português. A menos que a sua família fala alemão. Mesmo que venham pessoas de outras... Porque nós somos expostos àquela cultura. Sim, de outras etnias, essas pessoas vão entender que eu estou numa fala diferente da minha. Porque tem a ver com a cultura. A língua carrega a cultura. E o brasileiro, ele é do abraço. Ele é do contato. Ele é caloroso, ele é da música. Então, você vê, a minha prima, a mãe dela é irmã do meu pai. Ela ficou um tempo na Espanha. Inclusive, ela até trabalhou na casa de um senhor. E lá, por ser um contexto europeu, eles não são muito do contato, do abraço. E ela falou, não, vem cá, vou te dar um abraço e tal. É normal no Brasil. Por exemplo, tem um camarada, até foi, se não tiver enganado, foi meu irmão que contou. Ele trabalha em uma das empresas aqui de Pindamonhangaba, uma empresa grande. Ele foi para a Europa, ficou um tempo na Alemanha, se não tiver enganado. E ele fazia o trajeto da casa dele para o trabalho, inclusive ele comprou um Porsche. Você olha o contexto. Ele entrava no ônibus, sentava e sempre tinha alguém do lado dele. Você é você, eu sou eu. Eu não tenho nada a ver com você. Não, e o brasileiro, além de o brasileiro gosta de falar pegando na pessoa. Se for comigo eu já olho. O brasileiro fica falando e pegando nos outros. Já percebeu como que é o brasileiro? Tem uns que pegam mais, é a fala pelo tato. É a fala pelo tato. Se fosse comigo, eu já ia perguntar, um dia... Você mora por perto aqui? Se o cara não insiste em falar, tudo bem. Não, mas lá é cultural. Sim, porque é cultural. Eu penso que a cultura é algo que você está exposto o tempo inteiro. A língua, a forma de comer, os hábitos, os vícios, etc. Então, se você tem pessoas próximas a você, isso é quase certeiro. Eu trabalhei 2 anos. 2 anos não. Trabalhei 6 anos praticamente na bicicletaria lá no Mantiqueira. E morava na rua da bicicletaria um rapazinho lá. Ele ia direto lá na bicicletaria. E ele falava palavrão. Da cultura dele, ele não era crente, né? Ele falava palavrão. Só que na bicicletaria ele teve que se educar. Falou assim, aqui não, meu filho. Aqui todo mundo é crente, você pensa o seu linguajar do que você vai falar aqui. Porque aqui a gente não fala palavrão. Porque as pessoas acham que o único jeito de ofender as pessoas... ou de dar sentido à sua palavra usando
um palavrão. Apesar de que você não precisa falar um palavrão para ofender uma pessoa. Você pode ofender sem precisar falar uma palavra torta. Só que a questão é o seguinte, é um hábito feio, é um negócio ruim, né? E tanto para quem ouve, como para quem fala. Só que a pessoa que tá acostumada a falar, ela tá azul, tá nem aí. Só que é desagradável, a pessoa o tempo inteiro ela falando palavras, né, horrorosas. E você tá num contexto ali de trabalho e ia lá direto e falava assim, não, aqui não, rapaz, aqui você muda o seu linguajar. Aí quando ele ia na bicicletaria, ele mudava até ele falava, porque ninguém falava ali. Então, você vê, então, essa questão que nós estamos trabalhando. No caso do casal, ambos se conhecem. Ambos se conhecem. Tem ciúme por quê? Até onde vai esse grau de ciúme? Por que tem ciúmes? Agora eu tenho razão. Eu tenho ciúme de cuidado ou eu tenho ciúme possessivo? Um exemplo, se a mulher, se ela estiver no quarto, descansando, tomou um banho, chegou ao trabalho, tomou um banho, fez um lanche, tá deitada, conversando com a mãe dela, de repente, ele vai lá. Então isso é possessivo, é preocupante. Que dá a entender que ela não tem a liberdade dela. Quando eu falo liberdade, eu falo da liberdade sadia. Pô, eu tenho liberdade para falar com meu primo, com minha prima. Se vier meu primo aqui, já é de família. A gente abraça, brinca, faz cosga. Aí ele fala, na minha mulher não. É porque os ciúmes é uma insegurança de quem tem os ciúmes. É como a gente tá falando, existe o ciúmes do zelo, que é o cuidado. Mas existe os ciúmes da possessividade. E, geralmente, no contexto do ser humano, o que se manifesta mais é o lado pecaminoso, realmente. Né? Então, existe também o lado positivo disso, mas a tendência é sempre o lado negativo disso. E não, nós vamos entrar aqui onde nós vamos entrar aqui na questão dos ciúmes, estamos só tratando da questão dos ciúmes de forma geral, mas você tem casos assim, que a pessoa tem uma insegurança tão grande que ela coloca a sua insegurança nas ações do outro. Aí o outro não pode fazer nada porque ela tem inseguranças. Aí não pode falar com ninguém, não pode conversar com ninguém, não pode nada com nada. Porque ele não faz isso. Pode ver que tudo que você vê no outro é justamente aquilo que você faz. Se eu não quero que ela não tenha contato com ninguém, porque eu também não tenho. Eu também não tenho. Se eu não quero que ela converse com ninguém, porque eu também não gosto de conversar. Mas daí ele enclausura a mulher dentro de casa. E, olha, os meus primos chegaram de viagem. Eles me convidaram para ir no shopping. Só se eu for. Eu não sei quem são seus primos. Eu não sei o que você vai aprontar. Eu não sei se você vai encontrar com alguém. Se você tá me enrolando. Opa, calma aí. É lógico que a gente sabe que tem coisas que... Existem limites, né? Tudo tem limite também. Tem até um livro, Limites, quando dizer sim, quando dizer não. Tem coisa que tem que ter limite também. Eu já vi de tudo. Não vamos entrar em detalhes, mas eu já vi de tudo. Aí tem coisa que tem que ter limites. Sim. Tem que ter limites, porque senão vira bagunça. E brechas, o inimigo trabalha nas brechas, ele ama as brechas. Se você deixar muita coisa também à revelia, aí você perde o controle da coisa também. Claro. Tem que saber dizer não e ponto. Então, esse não livro... quero, não gosto, não vou, não faço e acabou. E se não gostou, problema. Esse livro eu tenho. Tem que ser duro, Eu tenho esse livro, é um de capa verde. Limites. Quando dizer sim, quando dizer não. Tem limites no casamento, mas eu limites penso no noivado, que limites no namoro. Essa questão de relacionamento, às vezes a pessoa não gosta de uma coisa, aí pensa assim, se eu falar, a pessoa vai achar que eu tô querendo controlar. Não, você tem que ser sincero e honesto com a pessoa. Não gosto disso e ponto. Por exemplo, por que muitos casamentos... Tem que chegar no meio termo. Sim. Mas às vezes o silêncio, a omissão, cria um outro problema também. Por que muitas mulheres abandonam um relacionamento no namoro ou no noivado? Porque o camarada, com medo de perder a mulher, ele fala assim pra tudo. Eu vou pintar essa parede de azul. Sim, legal. Eu vou pintar essa daqui de verde. Não, é legal. Eu vou pintar aquela de amarelo, parece um arco-íris. É legal. Você não tem opinião? Não, essa cor azul não combina com verde. Vai ficar horrível. Então coloca um grafiato aqui e as outras paredes de branco. Coloca uma sanca. Opa, gostei da sua opinião. Você tem opinião. Agora, com medo de perder a mulher, vamos trocar de carro? Vamos. Eu gosto de Ford. Legal. Se for comigo, não tocante a carro, eu vou falar não. Não é aquilo que a gente conversou outro dia? Eu quero um Chevrolet, pronto. Não é aquilo que a gente conversou outro dia? Se você... Tem gente que só tem a questão negativa, né? A punição. E outros é só mima. Eu esqueci a palavra que nós usamos. Ambos os caminhos criam problemas. Sim.
tem que haver equilíbrio em todas essas relações. E todo equilíbrio na vida de principalmente numa família cristã, o equilíbrio parte de onde? Do entendimento da Bíblia. Tem um texto de Colossenses que eu amo, diz que a paz de Deus seja árbitro em vossos corações. Sim. Quer saber se algo... Isso é tanto para sua vida com Deus como para o relacionamento. Tem paz no negócio? Não tem. Tem guerra. Então tem alguma coisa errada. Porque não pode ter, tem que ter paz. Exatamente. Se tá guerra, ainda a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora o medo. Você lembra Aí tem medo no negócio. Você assistiu aquele filme Senhor e Senhora Smith? Eles trocam um tiro dentro de casa. Chega a ser comédia. Senhor e Senhora Smith. Chega uma hora que eles trocam um tiro dentro de casa. Tiro mesmo, ninguém. Por quê? É um querendo acertar o outro, mas você vê a realidade das coisas. Agora, numa família cristã, qual ciúme que predomina? O possessivo ou o ciúme de cuidado? Exemplo, pai, eu posso ir no shopping com os meus amigos? Quem são seus amigos? Não, eles são da igreja, são da mocidade, são dos adolescentes, os pais deles vão em 3 carros, e um dos pais me convidou. Tudo bem, me passa o telefone. Meu irmão, aqui é o pai do Benjamin, que é o mais velho. Ele acabou de me comunicar que ele quer ir ao shopping com os amigos dele e ele citou o nome do senhor. Positivo? Não, eu falei com ele e pedi pra ele falar com o senhor. Já que o senhor tá ligando pra mim, o senhor libera, o senhor pega ele aqui na minha casa, entrega ele na minha casa, entrego. O senhor se responsabiliza por ele, por mim. Não, eu me responsabilizo, tudo bem. Dou um dinheiro pra ele, falo assim, isso aqui é o dinheiro, se ele já tem 15 anos, isso aqui é o seu celular, qualquer coisa você me liga, aperta o número aí, me liga. Pronto, eu vou estar com uma certa preocupação, porque é a primeira vez que ele sai, eu vou querer saber. É o sino de cuidado. Agora, não vai porque eu não vou, não vai porque eu não vou. Eu só fico trancando a pessoa. Não pode... É aquilo que a gente tá falando. Tem gente que fica nesse super protecionismo. Isso cria um problema também. Mas vamos lá. O textual aí está em Tiago 3,16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação em toda obra perversa. E olha que facção na primeira vez que aparece, porque na igreja de Corinto já havia um grupo de 4 grupos facciosos lá. Verdade prática, o ciúmes é uma obra da carne e só o espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. E você vê, qual que é aí? Olha aí. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto. Qual que é a primeira qualidade que encabeça as demais qualidades do fruto do espírito? Amor. Então a gente já entende. Se existe... E o que a Bíblia fala? Exemplo pra Sim, tudo, né? E o que a Bíblia fala? O amor de Deus nos constrange o amor. quê? E a ideia do amor ser sofredor também, ser benigno, ser paciente, ser tudo, né? O amor não deseja mal, não é invejoso. O amor não tem... Quando você ama, né, de acordo com a Bíblia ensina, não tem ciúmes também. Você leu o livro do C.S. Lewis sobre os 4 amores? Não cheguei no final, eu tô no terceiro agora. Parei na parte da amizade. Você tá na amizade? A afeição, amizade. Eu tô no Eros, aí o último é o amor, pelo jeito é o amor ágape, que é o amor divino. Assim, ele expõe muito bem essa questão do amor doação, do amor necessidade. E quem que é o amor doação? É o próprio Deus. Deus doa pra mim o que eu não consigo ter. Por isso que se a primeira qualidade do fruto do Espírito é o amor, pode ver que ele encabeça todas as demais qualidades. O amor é longânimo, é benigno, o amor tem domínio próprio, o amor tem paz. Não adianta. O amor, são 9 qualidades dentro de um fruto. Mas a primeira qualidade é o amor. E esses são atributos do Espírito Santo que são moldados em nós. Sim. Né? São características, né, do caráter do Espírito Santo que é moldado em nós. E lá não é frutos, é o fruto. Tá falando de uma coisa só. Quer dizer, é um crescimento orgânico de todos. É uma fruta, como se fosse uma fruta com 9 gomos. Exatamente. Um fruto que desenvolve-se. Não pode um desenvolver o outro ficar. Não. Né? Tem até um livro do Tim LaHaye, Temperamentos Transformados pelo Espírito. Então não tem esse papo, não. Eu sou o Pedro da vida, não tem problema. Chega uma hora que Jesus te pega lá na praia. Não tem problema nenhum. Ele vai te pegar na praia e vai te mudar. Quando você lê Atos dos Apóstolos, ele é outro cara. Exatamente. Ele que era o líder da igreja agora. Exatamente. Teve o seu problema, um atrito entre ele e Paulo, pela questão dos judeus, olha os gentios chegam, Pedro muda, Paulo chega. Camarada, e aí? Quem virou Pedrão foi Paulo, na verdade. Camarada, e aí? Baixou o Pedro no Paulo. Baixou o espírito petrino em Paulo. Paulo, camarada, e aí? Decide, ou você é judeu, mas
tem gentil, você muda de posição, você vira casaca, igual você torna-se pra um time, quando chega alguém, você muda de camisa, decide aí. E Pedro poderia falar, Paulo, calma aí, camarada, quem que é você? Baixa a bola aí, camarada, você tá chegando agora. Você é o abortivo, você tá chegando agora. Camarada, tá querendo mandar e-mail, eu sou da igreja. Eu andei com Cristo, eu fiz parte do grupo. Eu sou um dos primeiros discípulos. Eu fiz parte do trio que andou com ele. Quem que é você pra me dar lição de moral? Mas Paulo tava tão correto que Pedro entendeu. Agora alguém Deus fala. Revelou sim, Pedro agora, também, né? a fala de Paulo foi pautada em amor ou não foi? Ou Paulo tava enraivecido na época? Na hora? Possuído de raiva, de ódio, de rancor, querendo dar um não, e era pro pedala Robinho no pé da orelha dele. Não era uma fala de Paulo por uma coisa chula. Não. Era algo sério. Exato, não é uma questão. Ô, Pedrão, para de comer com a mão, camarada. Tem garfo do seu lado. Não, era uma questão que envolvia o quê? Vamos dizer, uma certa acepção. Não, e não só isso. Isso dependia do cristianismo. Sim. Porque, na verdade, o que separa o cristianismo, né? Porque os cristãos, né, os discípulos foram chamados a primeira vez de cristão em Antioquia da Síria. O que separa o cristianismo do judaísmo é exatamente isso. É a questão de cumprir a lei como lá está no Antigo Testamento, né, com todos aqueles cerimoniais, ou não. Ou isso terminou em Cristo, ou isso continua na era da igreja. E agora? Que é tudo uma questão, quem poderá nos defender? Que é tudo uma questão ritualista. Porque a teologia do Novo Testamento vai mostrar que em Cristo todas essas coisas caíram por terra. Se findaram. Cristo, tudo era sombra, agora se consumou em Cristo. Porque a própria palavra fala que ele veio para cumprir a lei. E Pedro tinha dificuldade, porque ele era um judeu desde o seu nascimento, nunca comeu nada impuro. Até a questão de Cornélio. Do lençol atado, um lençol com 4 pontos que desce. Mata e comeu, não. De jeito nenhum. Nunca na minha vida eu comi. Então aí, vamos dizer, vamos colocar Paulo com ciúme, um zelo pela igreja. E ele que era o maior dos judeus. Mas vamos mudar de assunto, não vai sair já vai entrar no outro assunto. Mas vamos lá, gente. A lição vai falar de quem? Da família, de mais um patriarca aí, né? Nós falamos de Abraão, com Sara e Agar. Falamos de Isaac, Rebeca Jacó e Esaú. E agora a família de Jacó, né? Tendo como protagonista hoje aqui o José e os seus irmãos. O primeiro tópico aí fala de a falha no tratamento dos filhos. E aí nós temos aí a preferência de Jacó. Semana passada nós falamos do favoritismo, né, que houve lá, de Rebeca para com Jacó, de Isaac para com Esaú, que deu problema. E aqui se repete esse mesmo problema na família de Jacó. Jacó não corrigiu esse erro, ele repetiu. Mas aí tem um porém aí. Sim. Apesar de ser uma questão de escolha da parte de Jacó referente a José, tem um pormenor aí. De todas as mulheres que Jacó teve, Raquel, Lia, Oleia, Bila e Zilpa, quem que ele amava mais? Raquel só teve 2 filhos. E era amado. Que era José e Benjamim. Trabalhou 14 anos de tanto que amava. E os dias se passaram rápido de tanto que ele amava. Se fosse 30 anos, ele trabalharia os 30 por anos. Amor, então agora, nasceu José. Isso era um amor verdadeiro, um amor sacrificial. Exatamente. Aí você vê, nasceu José. José é filho de quem? José é filho da mulher que eu amo. Não que não amava as demais, mas o amor primário, o amor, vamos dizer, com mais intensidade, com mais peso, com mais volume, era voltado para Raquel. Pode dizer que quando nasceu José, é da Raquel. Aí quando nasce Benjamim, inclusive o nome seria Benoni, ele fala, não, Benjamim significa filho da minha destreza, filho da minha força. Era o filho preferido, porque é o filho da mulher que eu amo. E Raquel só teve 2. Dá-me filho, senão eu morro. Jacó falou, calma aí. Não, e eu ouvi uma palavra sobre isso, inclusive dessa oração de Raquel, né? Dá-me filho, senão eu morro. Dá-me filho, senão eu morro. Se ela tem orações que nós fazemos, temos que pensar. Por isso que a Bíblia diz, pedis, não recebeis, porque pedis mal. Ela pediu filho, senão eu morro. E morreu. Morreu no parto, né? Ela queria filhos, Deus filho. Indo pra Belém. Mas às vezes de Belém. Houve um custo. O custo foi a própria vida. Então agora teve essa preferência pela questão do amor que ele tinha por Raquel. Só que aí é o problema. É aquilo que a gente falou semana passada, que nós compreendemos. Jacó não tinha culpa, né, do que Labão fez com ele. Nem a própria Leia tinha culpa também do que o pai dela fez com ela, né? Toda aquela situação. Jacó estava mamado na cachaça, né? Já estava chamando Jesus de Genésio, né? Inclusive deitou com a mulher, descobriu só no dia seguinte que era outra. E tava bem. A cachaça estava forte. Bem complicado.
o pão cervejinha tá... Ele comeu muito pão cervejinha. Daí bem, não, é bem... Eu falei pro Gediel que se ele ficar meio grog hoje é porque ele comeu pão cervejinha. Que não é feito de cerveja não, é só o nome do pão mesmo. Aí você vê, então mas tinha o porquê disso. Né? Aí, só que daí é aquele negócio, houve toda uma trama ali, ele não teve culpa necessariamente. Só que as coisas aconteceram. E agora? Ele precisava tomar uma providência, só que não. Ele seguiu tipo, desprezou Leia. Né? Ela não tinha culpa, porque e Deus ele é muito misericordioso, né? Deus ele não gosta dessas coisas, de desprezo, de humilhação. Isso vai contra o caráter de Deus. Então, quando Jacó começa a fazer isso com Leia, Deus favorece Leia. Deus abre a madre de Leia. Deus honra Leia. Né? Inclusive, todos os primeiros filhos dela, ela, com uma intenção, que o meu marido me ame. Ela queria ser amada. Intencional. Né? É um negócio assim... É um amor intencional. Complicado. É um amor com intenção. Eu quero fazer pra ele me amar. Mas mesmo assim... Mas ali era algo que tá fora também da capacidade dela. Porque eu já vi no livro do Timothy Keller, ele fala sobre a idolatria do amor romântico. E ele fala de Jacó e Raquel. E ele identifica dois ídolos ali. Tanto em Jacó como em Leia, no caso. Jacó, ele tinha sérios problemas, né? Um homem de 71 anos de idade que quando vai sair de casa, né? Pra ter uma vida independente, ele tinha 71. Criado à barra da saia da mãe, né? Super protegido pela mãe. Vai para uma terra distante. E com dificuldade de relacionamento com o pai. Né? Porque o pai não tinha afeição total para Jacó. Ele tinha afeição total para Esaú. E o que acontece? Isso abriu lacunas na criação dele, na vida dele. O que acontece? Ele jogou todas as suas expectativas, todos os seus sonhos, todos os seus anseios em Raquel. Quando ele se encontra com Raquel, ele joga todas as suas expectativas nela. E virou um amor idólatra. Virou um amor idólatra. De modo que trabalha 14 anos como se não fosse nada de tanto que ele amava. Virou uma coisa assim, idólatra. O Deus dele virou a Raquel, no caso. Era uma obsessão quase. Leia queria ser aceita. Né? Porque ela também não era... Ela era desprezada já. Porque naquela cultura, a filha mais velha casava. Né? Depois a mais nova. E ela era feia. A Bíblia não fala isso, mas essa é a verdade. A Leia era feia. Quando ela diz que ela era estrábica, Deus tá... O texto, o João Ferreira de Almeida estava sendo gentil para dizer, ela era feia. Porque ali fala de olhos tenros, olhos meigos, olhos tenros. Mas, gente, o que ele tá querendo dizer? Porque quando diz de Raquel, diz que ela era belíssima e tal, aquela coisa. Mas quando diz de Leia, ele fica meio com coisa assim. Então, ela é feia, gente. Ela era complicada. E naquela cultura, você tinha que casar a mais velha e depois a mais nova. E havia um dote ali. Havia algo a ser pago pro pai da noiva. E, na verdade, a Leia era o problema de Labão. Porque ele não conseguia se livrar de Leia. Você tá entendendo? Então, é um sofrimento. Então, Leia não era também aceita pelo pai. Ela tinha dificuldades ali. O pai criou toda essa trama pra se livrar dela. Ela não se sentia amada. Então ela coloca toda a esperança querendo ser amada em Jacó. É idolatria também. Então vamos colocar um amor traumático. Virou uma idolatria pra ela também. Amor traumático. Eu já trago comigo um trauma pelo que eu sou. Uhum. Não consigo sair disso. Desprender-me desse problema. Não consigo me achegar a alguém. Com certeza meu pai já está na hora de colocar uma nova chuteira e eu serei a bola para ele me despachar para bem longe. Uhum. O que ele pensa? Calma aí. Se o costume é a primeira, depois a segunda, Jacó está numa situação. É festa de núpcias, o vinho embriaga, daí alguém fala que é suco de vinho. Na verdade, Jacó estava na pindaíba, né? Porque ele já estava trabalhando pro sogro. Eu não acredito nessa questão do suco da uva, não. Era o vinho mesmo. Porque lembrando que os 14 anos que ele trabalha, são 14 anos ele trabalhando pro dote de Raquel, né? Então ele não tinha, ele saiu sem nada, sem eira nem beira, né? Então assim, Labão falou assim, eu achei o cara que vai me livrar desse problema. Vou resolver esse problema agora. E aí colocou na conta do Jacó. Só que ambos tinham problemas, tanto Jacó quanto Leia. Ambos tinham essa idolatria do amor romântico. Uma busca de redenção nisso. Porque esse é o grande problema, eu entendo, do ser humano. O ser humano ele é um ser que precisa de redenção. Se ele não encontra a redenção em Cristo, né?
e a redenção do pecado, inclusive, ele vai buscar a redenção em outra coisa. No amor romântico, no dinheiro, nas drogas, na bebida, no poder, na fama. Ele vai buscar a redenção em alguma coisa. Ele vai jogar todas as suas fichas em alguma coisa. Sim, ele quer um preenchimento para aquele vazio. É o trauma. Ele quer alguma coisa pra dizer, eu sou alguma coisa. Ele quer alguma coisa de sentido pra vida dele, de razão pra vida dele. Sim. É uma busca de redenção. Só que toda busca de redenção que não é no próprio Deus é uma coisa que vai dar mal. É trauma. Vai dar ruim. Causa trauma. Agora. Só que daí aqui, o Jacó tinha problemas, Leia tinha problemas, e isso veio causar mais problemas nessa família. Olha o segundo aí. Né? O ciúme e minha preferência. Exatamente. Porque daí vem todos os filhos, né? Eu acho que é no terceiro tópico que vai falar. Não, é num dos subtópicos aqui, né? O José era o 11º filho. Veja bem, você já tem uma família de 10 filhos. É aqui que mora a questão. Porque às vezes a gente esquece. Quando José nasceu, provavelmente, ele, 11º filho, já tinha 10 filhos. O mais velho tinha 10 anos. Se for um filho por ano. E aí, então, aí você vai escadinha. O mais novo, antes dele, tinha 2 anos, na melhor das hipóteses. Porque era um filho por ano. Porque ele ficou 20 anos em Padã Arã. E se a gente fizer a conta, vai dar exatamente um filho por ano. Ele teve, né? Com cada uma das mulheres lá. Talvez uma ou outra no mesmo ano, mas a tendência é... Porque ele teve outras mulheres. Porque né? teve Bilha e Zilpa. Então pode ser que ele teve relação com Lia, ou Leia. Quando uma engravidou, a outra talvez em seguida. Mas a média... e Zilpa. Então vamos dizer que a diferença ali de 4 meses, 5 meses, 6 meses de Leia para uma das duas servas. Mas a questão é um filho por ano, mais ou menos. Aí quer dizer, você tem uma família já tem 10 filhos. O pai, ele amou os filhos dele. Mesmo veio os filhos, ele amou. Só que quando veio José, o tratamento mudou. Então, porque é como o seguinte, o primeiro filho, o cara fez um quarto. É aquela história. O primeiro filho deu um quarto, colocou um berço lá, comprou uma bacia nova. Tá normal. Veio o segundo filho, a mesma coisa, usa o mesmo. Mas quando veio o filho da mulher amada, fala assim, não, nós vamos construir o berço, nós vamos fazer uma bacia aqui diferenciada aqui, vamos fazer uma casinha pra ele brincar, compra aí uns negócios aqui, babá eletrônica, contrata umas babá novas pra cuidar desse menino aqui, pra balançar, pra soprar nele. Mudou o tratamento. O que os primeiros filhos vão olhar? Calma aí. Eu não recebi isso. Porque é isso que é o perigo. Então se vai haver um tratamento entre os filhos... O favoritismo começa aí. Que seja um tratamento igual. É aquilo que a gente comentou semana passada. Você tem filhos. Se você compra um brinquedo para um filho, você tem que comprar para o outro. Você vai arrumar um problema na tua casa se você não fizer isso. Exatamente, é o que eu falei. O Benjamin ainda mais que os dois são meninos, né? O Benjamin queria uma mochila e o Daniel queria um tal de um robô lá que ele viu no supermercado aqui da cidade, que era o olho da cara. Entrei na Amazon, o mesmo robô, Miquel, o mesmo. 2 vezes abaixo, quase 2 vezes abaixo do valor. Isso aqui vamos colocar 120, 130. Então, paguei o quê? 55, 60 reais. O mesmo. Alguém fala, não, é o mesmo, porque eu pedi a foto. Eu falei, eu preciso da foto do robô. Me mandaram, coloquei lá, porque tem código, tudo, coloquei lá, bateu, mandei a foto pra pessoa. É esse? É. Certeza? É esse daí. Pronto. Agora, se eu pego e entrego só pra um. Depois eu compro. Terceira Guerra Mundial. Ele vai entender. O pai comprou pra ele que não tinha dinheiro pra comprar 2. Só que eu não compro, Miquel. Eu vou só alimentando essa tese. Porque eu gosto tanto do primeiro. Aí na próxima vez eu venho com uma caixa de chocolate de outra marca. Entrego pro primeiro. Mas e o meu? Não, olha. Na próxima o pai compra. Eu tô mentindo pra ele. Eu tô alimentando uma ideia que daqui a pouco eu vou dar uma caixa. Já se passaram 3 meses. O primeiro já ganhou 4 ou 5 caixas. E o segundo não ganhou nada. Ele vai alimentando aquilo. O meu pai nunca me dá caixa. Ele vai pensar o quê? Quando eu tiver com 10 anos? Aí chega 10 anos, eu dou uma bicicleta pra esse. Não, quando tiver eu compro. O que ele vai entender? Meu pai, de fato, não me ama. Ele me enganou o tempo todo. Que trauma que esse menino vai ter? Então. E a revolta? E aqui começa o problema. Por que os irmãos de José ficaram enciumados? Por causa disso aqui. Porque, ainda aqui, né, o terceiro, a inveja não permite com exatamente. Deus. Porque vamos lá. Quem que era José? José é o filho amado. Pai
dá uma túnica pro menino. O menino sonha. Eu acho que o que deixava mais raiva era isso. Que ele era sonhador, porque os outros não sonhavam. Aí Deus também complica a situação, faz o camarada sonhar. E ele conta o sonho no meio de todo mundo, na mesa ali. No café da manhã. O sonhador morre. Não sonhava por quê? O filho, queridinho do pai, delatava os irmãos. Devia dormir com a vida amargosa, não sonhava mesmo. Ia lá e delatava os irmãos, né? Os irmãos faziam a coisa errada, fulano de tal fez isso, né? Quer dizer, houve todo um contexto ali, né? Envolto de José. Isso vai criando uma fúria por parte dos irmãos contra o seu irmão. Um arcabouço. Não, vai criando de informações. Um álibi pra matar esse José. E sem contar também que todos os sonhos... Uma outra coisa que a gente precisa entender, Miquel, é que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Nasceu José porque tinha que nascer? Então vou dizer que sim. Sim. Porque as determinações de Deus, elas acontecem dentro da vontade de Deus. Deus não é aquele camarada, igual eu estava conversando com essa pessoa, Deus não é aquele camarada, aquele ser que criou um relógio, deu a corda e jogou o relógio ao léu. Ele é tão interessado no ser humano que a prova maior desse interesse é o envio do próprio filho. Aí mostra o quão Deus é interessado. Aí tem os patriarcas, os filhos mais velhos, os primeiros filhos de Jacó. Aí tem a menina. Daqui a pouco nasce o filho da amada, que é José. Então nasce porque tem um propósito de Deus, sim. Romanos, todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam, porque tem um propósito de Deus, sim. Poderia ser Judá, o enviado ao Egito. Poderia ser Issacar, enviado ao Egito. Poderia ser Zebulon, Naphtali, Gades, qualquer um dos demais. Poderia. Mas foi um propósito. No script de Deus, Deus colocou a vida de José para que nele se cumprisse. E, na verdade, Deus, o que o próprio José vai ter vós, bem tentastes mal contra mim, por isso o Senhor transformou em bem. Na verdade, o Senhor me enviou adiante de vós. Isso é uma das falas. Para salvar o mundo todo. Isso é uma das falas de José. Não foi vocês que me mandaram para cá. Porque esse é um aspecto da providência divina. Não é que é uma coisa bem ampla, a gente já sabe disso na história de José. Só que o ponto é o quê? Esse sentimento ruim que foi gerado no coração deles por causa dessa criação deficiente. Porque, fato, não existem pais perfeitos. Isso daí é óbvio. Pais vão errar. Eu até ouvi uma fala do meu professor, ele teve 2 filhos, homens. E um dos filhos falou assim, não, nós queremos... Casou, né? Não, nós queremos ter filho e queremos criar nossos filhos da mesma forma como o Senhor nos criou. Ele falou assim, não faça isso, porque eu errei muito. Não crie exatamente do jeito que eu criei, porque eu errei demais com vocês. Eu cometi muitos erros. Não cometa os mesmos erros que eu cometi, porque eu errei no processo. Eu fui duro na onde eu deveria ser mais flexível. Eu fui flexível onde eu deveria ser mais duro e eu errei. E eu não sou perfeito. E é bom quando existe esse reconhecimento. Agora, é preciso se compreender certas coisas, porque isso é interessante, porque às vezes eu me pego perguntando, e muitas pessoas se pegam perguntando sobre isso, porque é uma matemática que muitas vezes não fecha, porque eu conheço pais... pessoas decentes, crentes, honestas, tudo. E às vezes o filho se desvirtua. Como eu conheço famílias totalmente tribulosas, pais tribulosos, difíceis, que os filhos estão bem. É meio congruente às vezes. Igual você pega os filhos, você pega Samuel. Um homem de Deus, tudo bem que se não ficava constantemente com os filhos dando lições, aí é uma questão dele. Mas a Bíblia fala que os filhos de Samuel... eram problemáticos, não queriam eles como juízes. Como Eli, os filhos também eram problemáticos. O Fininho e o Finés eram endemoniados. Então, tinham relação com as mulheres na frente, na porta da pai tenda. Fazer vistas grossas pro pecado dele, não corrigir. Deus tem que usar Samuel pra falar com ele, porque ele já o profeta velho não ouvia mais. Eles eram sim, eles estavam carregados do penso assim, espiritual. Pais erram, pais irão errar. Só que a gente tem que examinar-se, né? Observar, pedir ajuda. Eu penso que isso tem a ver com muita conversa, muito diálogo. Eu penso que isso falta no nosso contexto, sobretudo nesses dias, né? Você é pai. Um dia quando eu for pai, hoje eu tô com problemas, Deus. Você já foi pai, me ajuda aqui que eu tô passando por um problema semelhante aqui. O que você fez quando aconteceu isso lá? Porque acontece. Problemas se repetem, só muda o endereço. A história se repete. Tem que perguntar pra outra pessoa, aconselhamento, buscar ajuda. Pra você, olha, eu tô com um filho aqui, ele tá acontecendo... Que nem a Paula tem uma amiga, crente, família de gente crente, bonitinho, certinho, mulher de oração e tal. Criou os filhos debaixo de muita oração, tudo. Agora um dos filhos tá com a cabeça virada.
trabalha, estuda, faz faculdade, tudo passou em bolsa, a faculdade é tudo bolsa, porque são aplicado, conseguiu um estágio, tudo belezinha, só que virou a cabeça pra questão de namoro. Arrumou uma menina que não é crente, virou a cabeça do cara, não tá indo mais pra igreja, virou um crente nominal, vai quando quer, Então, mas aí dorme na casa da namorada e a mãe tá começando a ficar louca, porque sabe que isso não é de Deus. E é culpa dela agora? Então, você tá entendendo? Não. Não é culpa dela. De jeito nenhum. Só que são coisas que... E agora? O que vai fazer? Eu preciso observar o que tá acontecendo. Agora eu vou ficar me martirizando. Mas muitos se fazem isso. Vou ficar me martirizando, porque durante todo o tempo eu falei, não faça isso. Ó, no Mantiqueira, onde eu congreguei muitos anos, aconteceu um caso. Alguns anos atrás, morreu um irmão. Né? 29 anos. Inclusive era adotado, né? A família... O menino era adotado. Os pais adotaram ele muito pequeno. Criou nos caminhos do Senhor, tudo, desde criança dentro da igreja. Tudo perfeito. O cara morre afastado do caminho do Senhor. Nas drogas, deixa uma esposa, deixa uma criança. Sim. E aí no dia do velório, que foi o velório mais dramático que eu participei da vida, que eu não gosto de velório na verdade, mas foi o velório mais dramático que eu participei na vida. Porque essa família já tinha passado por outro problema anos antes. Sim. Com a mãe, você sabe o que eu tô falando. Sim. E se repetiu na mesma família um problema grave. Aí o pai, né, se questionando aonde eu errei, se culpando aonde eu errei. Não. Por quê? Porque esse é o sentimento que muitos pais têm em certos momentos. Eu fiz tudo certo, mas o filho seguiu um caminho diferente. E vai colher com os caminhos. É aquilo que diz o Ezequiel lá, a questão da maldição hereditária, que nós não cremos. A alma que pecar essa morrerá. O pai não vai levará maldade do filho. Filho é o filho do pai. Nem uma coisa nem outra. O problema do pai não pode passar pro filho, nem do filho passar pro pai. Tem que chegar numa conversa franca, dura. Falar, vamos conversar. E aí? Por que dessas atitudes? Não, porque meu amigo faz. Igual eu falei com o Benjamin, foi segunda-feira. Tava um clima tenso, tava um clima. Percebi, tava um clima pesado. Mas tem coisa que você vê que é espiritual. Teve até discussão, né? Depois eu reconheci, não com o Benjamin em si, com outra pessoa. Fui lá pedir perdão. Não, eu quero ouvir perdão. Não vem que se. Eu não aceito esse negócio, fique em paz. Não, você vai me perdoar? Eu quero ouvir perdão. Eu não aceito, não. Porque não é bíblico. Miquel, eu errei com você. Você me perdoa? Ah, fique em paz. Não aceito, fique em paz, não. Você vai falar pra mim, eu te perdoo. Porque eu tô te pedindo perdão, você tem que falar pra mim, eu te perdoo. Opa, calma, é bíblico. É o que a Bíblia tá mandando. Eu errei, reconheci, fui lá, pedi perdão, não te perdoo. Bem, aí o Benjamin começou a falar, eu falei, Benjamin, então se alguém fizer, usei uma outra expressão lá, que é o defecar em si. Vamos usar essa expressão, não é pejorativo. Se alguém fizer isso, não, eu não faço. Eu falei, camarada, então, você tem que aprender a entender que o que é certo, o que é errado. Então, se chegar nesse ponto, com 12, 13 anos, a conversa é mais franca. Por quê? Ah, porque meu amigo faz. Você é piolho. Você anda pela cabeça das pessoas, você é chapéu. Você não tem condições de entender por si mesmo, compreender o contexto, as circunstâncias e analisar isso pode, isso não pode. Ah, mas ele faz, é legal. Problema dele. Tem até uma frase, Maria não vai com as outras. O problema é dele. Vamos ser sinceros, se ele faz isso, o problema é dele. Lá na casa dele não tem ordem, ninguém fala nada. Lá é lá. Ah, mas é legal. Não é legal, camarada. Não é legal. Deus se agrada disso? Aí você já tem que começar a pressionar pro lado espiritual. Deus se agrada disso? Você perguntou para Deus se isso pode? Você perguntou para Deus se isso é agradável a Ele? Ah, mas Deus não vai me punir. Não! Deus não vai te punir por decisões erradas. Então Deus vai deixar você fazer o que você quiser e não vai acontecer nada. Mas tem que mexer psicológico. Até o camarada chorar. Pai, o senhor tem razão. Foi, camarada, você tem quantos anos? Você tem 15. Sabe quantos anos eu tenho? Eu vivi 3 vezes a sua idade. Você vai questionar. Aí eu vou chamar eu vou chamar o seu avô, tudo bem? Seu avô tá com quase 70. Você vai conversar com seu avô, que tem quase 5 vezes a sua idade. Pergunta pra ele. Aí eu tenho que mostrar, que se a palavra de Deus é minha regra de fé, Provérbio 22:6. Ensina o menino no caminho. Mesmo quando ele tiver idade avançada, ele vai lembrar, porque aquilo que é bom fica enraizado. Por que muitas pessoas voltam para Jesus faltando minutos para morrer? O ensinamento do judeu era de manhã, de tarde, à noite. O tempo todo. Em qualquer lugar. O tempo todo. Era ensinando a lei. Inclusive havia uma marca na mão, outra na testa.
Tá escrito na porta, escreve na porta lá. A da mão era pra você, que o tempo todo você olha pra mão. A testa é pra você olhar na testa do outro e lembrar. Exatamente. Né? Porque você não vê a sua própria testa, mas alguém vai ver a sua testa. Exatamente. Então o que você coloca pra você, na verdade serve pro outro. Uhum. O que você coloca pra você serve pra mim, que eu vou olhar, opa, calma aí, tem um mandamento lá, não é pra fazer. Então, ensinar. Agora, pega uma família com filhos, vamos dizer, já revoltados. Uhum. A José está almoçando com o pai, com os irmãos, a mãe já tinha falecido, porque Benjamim nasceu, a mãe já era falecida. Olha, pai, eu tive um sonho. Aí os irmãos falam, lá vai esse camarada de novo. Aí vai a mão no queixo. Não, e é curioso isso, porque o sonho de José, 11 feixes ou estrelas, né? E o sol e a lua, ou 2 feixes lá maiores, né? Tem um outro sonho também, não é? Então tem dos feixes e tem das estrelas, de 11 estrelas, e o sol e a lua. Até ele falou, você tá pensando que eu e a sua mãe... O que é curioso aí? 2 feixes lá, no caso a lua e estrela, né? 2 feixes maiores, tá referindo a Jacó e a Leia. A Leia tá ali. Leia não morreu até que cumprimento das promessas. Não vamos esquecer disso. Porque a Raquel já estava morta. Exatamente, Raquel tinha morrido, ela não viu nada disso. Ela teve a luz e morreu. Quem ficou pra ver as promessas, inclusive concretizar e tudo mais, foi a Leia. E você acha que Leia, que estava amarga com toda aquela situação, também não criou contenda entre os filhos de Jacó com Raquel, né? No caso, Bila, né? Que era de Raquel, a serva de Raquel. Bila e Zilpa era de Leia. Você acha que não houve contenda? Porque acontece, você sabe que acontece isso, né? A mãe, na escola tem isso direto. A mãe de um filho brigando com a mãe do outro filho, porque teve contenda lá, ou porque aconteceu algum atrito, e daqui a pouco é as mães que tá puxando o cabelo da outra. Imagina aquele contexto, um monte de mãe, tudo debaixo do mesmo teto, mesmo pai. Você acha que não teve... Não. O próprio... A Raquel lá quis as mandrágoras lá, né? Sim. E houve um acordo entre as duas lá, porque o filho de Leia tinha conseguido, sim, e a outra queria as mandrágoras, e vamos fazer um acordo, não, então me dá as mandrágoras, que eu fico com o teu homem. Você vê como é uma coisa? Então existia um conflito ali, agora, inclusive liderado pelas mulheres ali também. Pensa bem, se Raquel morre, quem que é responsável por cuidar de José? Tem que ser alguém. Então, outro detalhe, quem que criou José e Benjamim? Porque aí que é a questão, quando José tem um sonho, Raquel não era viva. Não. Então, por que Jacó usa a expressão? Ou Bila... Você está pensando que a serva cuidou, mas a melhor das hipóteses, todo mundo tem que ajudar. A fala de José, você está pensando que eu e a sua mãe vai se prostrar, mas a mãe dele já tinha morrido. Uhum. Se for olhar pela lógica. Se a mãe já tinha morrido, não, alguém é responsável pelo cuidado de José. Isso aqui é curioso. Você vê como que tem coisa que é umas matemáticas que muitas vezes não bate. José, como Benjamim, não tiveram mãe no sentido original da palavra, né? A mãe materna ali, de sangue, que morreu. E são 2 filhos, assim, de todos eles, exemplares. Exemplares. Sim. José é o melhor exemplo de Cristo no Antigo Testamento. É um dos melhores exemplos. Tipologia. É o único que não tem uma queda. É o único que não tem, que ele passou todos os testes e não caiu em nenhum das coisas. Uma tipologia. Dinheiro, sexo, poder, fama, ele não caiu em nada. Ele prevaleceu em tudo. Existem outros tipos de Cristo, mas, por exemplo, Moisés matou o egípcio lá, Davi caiu com Betseba, e etc. Mas José não, José é um tipo de Cristo que não cometeu nenhum erro. Benjamim, fala-se pouco dele. Mas tudo que indica virou ali, criado dentro de uma bolha. Então, porque tem que entender outro lado também. E recebeu um amor ainda de forma dobrada, porque José foi tirado, Raquel morreu, o pai jogou todo o amor em cima dele também. E eu tenho que entender quantos anos tinha José quando Raquel morreu? Porque tem que entender isso, porque José teve o amor materno. Então, se foi um por ano... Então, Raquel teve o amor materno. Melhor, José teve o amor materno. Mas foi muito curto, né? Ele teve. Imagina para José. Uma ruptura. Então, né? Imagina para José, melhor, para Jacó. Ele olha para Raquel e vê quem nos braços de Raquel? José. É o filho da minha mulher amada. Daqui a pouco Jacó olha para ela e vê ela grávida. Opa, são 2 filhos da minha mulher amada. Uhum. E como é que fica? Bila, que é escrava ou serva, Zilpa, que é escrava, e como é que fica Leia?
O olhar de Jacó agora é só pra essa mulher? Então, olha pra você ver, olha o efeito dominó. Não, e é curioso porque Benjamim é o último, né? Então existe... Porque na verdade José é o 11º. Eu não sei quem é o 12º. Porque daí pode ser até a Tamar também. Tem a filha, que é a única mulher no meio dos 12. Então, eu não sei quem que é o 12º ali. Uma vez eu tinha feito a listagem, mas eu perdi. E tem o 13º, que é o Benjamim mesmo, e encerra a fábrica. Fecha a fábrica. Mas imagina. Mas aí que tá o curioso, mas tem um ponto ali também. A questão da primogenitura. Na cabeça de Jacó, José era o primogênito. Que era o filho da mulher amada. Era o primeiro filho de Jacó com Raquel. De modo que até a lição vai abordar isso, né? Vamos pro tópico 2 aqui. Os ciúmes como uma causa de conflitos. Não, que é a túnica. Que é o símbolo de desprezo aqui. No caso aqui... Porque a túnica tinha um significado muito forte aqui. A roupa na Bíblia tem um significado muito forte. A roupa tem a ver com o estado do homem diante de Deus. Né? Inclusive lá no Apocalipse vai dizer: lava suas vestiduras no sangue do cordeiro. Né? Malaquias fala do sabão do lavandeiro também. Inclusive quando vai falar da parábola do rico e o Lázaro, fala que o rico tinha uma roupa finíssima e tal, mas diante de Deus não valia nada. Deus falando também para a igreja de Laodiceia, fala assim: você se acha rico, poderoso e tal, mas é um pobre, cego, miserável e nu. Tá despido diante de mim. Pra você entender como que a roupa na Bíblia tem o significado. Só que aqui é mais forte, porque na própria lição aborda isso. Naquela cultura, até no Império Romano era assim. Quando a Bíblia fala lá que o rico, usava linho finíssimo, roupa de escarlata, roupa vermelha, vinha da ostra. Era uma roupa tingida, né? Tinha um tipo de ostra no fundo do mar lá que tingia, né? Tinha um líquido vermelho lá e usava para tingir as roupas. E era a realeza, os cônsules, os príncipes, o cara importante que usava. Gente rica que fazia. E quando fala de linho fino, tá falando da roupa íntima, tá falando da roupa de baixo, que era da melhor qualidade. Então aqui, quando tá falando de uma túnica de várias cores, que não era comum, vai para Israel, tudo é pintado de calcário lá. Tudo é uma cor só lá. Inclusive é regulamentado por lei, né? Pra manter uma cultura ali, né? Mas naquele contexto, as pessoas usavam uma roupa só. O João Batista fala: quem tiver duas túnicas, compartilha com o outro, que não tem nenhuma. Você vê como que roupa o cara tinha uma na vida e outra na morte. Não era uma coisa, é igual hoje que a gente vai na Renner, vai na Riachuelo, vai no Lojão, vai num monte de coisa e compra roupa. Não, o cara tinha uma roupa na vida e acabou. Uma roupa por ano. Minha mãe falava que no tempo dela você comprava uma roupa por ano e já era. Era uma roupa pra igreja e a roupa pra trabalhar, pra ficar em casa e tal, e só. Naqueles dias piorou, gente. A roupa era feita, né? E por isso que é um milagre muito grande no deserto também, que Deus fez que a roupa crescesse no corpo do povo, né? Porque imagina, como que esse povo ia fazer roupa, gente? Da onde esse povo tinha que ter lã? Cadê a lã? Não ia ter lã. Então Deus fez um milagre ali. O cara vai e compra uma túnica. Compra um terno do 007 pra ele, Gediel. De $1 bilhão. Se ele manda fazer essa túnica, ou ele compra, então vamos dizer, ele mandou fazer... Sob medida. Ou ele comprou porque sabia de alguém, de algum lugar, ou tinha um importador que ia passar por ali. Olha, eu quero dar uma túnica assim pro meu filho. Olha, vai vir uma caravana que traz esse tipo de pano, esse tipo de roupa do local tal. Quanto é que custa? Olha, não é tão barato assim. Opa, mas para José, eu pago 200 moedas de prata. Não tem problema, eu dou 300. De algum lugar. Então ela era especial por ser uma túnica de várias cores. De onde é que veio? A Bíblia não diz. Ele mandou fazer, ele mandou fazer, ou ele fez, ou ele pediu para as empregadas, ou ele comprou o pano e costurou lá e colocou num pacote de presente. José, tá aqui. Ou comprou de alguém, ou viu com alguém, você não quer vender. A Bíblia não dá esse detalhe. Só dá o detalhe que deu para ele uma túnica de várias cores. E os irmãos. Aí começa o cálice transborda dos irmãos. Olha pra você ver como que é interessante. Vamos lá para a parábola do filho pródigo. Filho pródigo é o que sai, é o mais novo. Sim. Quem fica é o mais velho. A túnica que o pai dá pro mais novo quando volta era a túnica que ele usaria no casamento do filho primogênito. Então ele tira do filho primogênito o que ele usaria, aquela túnica chique,
que ele usaria no casamento do filho primogênito e dá para o mais novo. O filho falou, opa, calma aí, mas essa túnica o senhor usaria no meu casamento. O anel. Eu sou o filho mais velho. O pai falou, aqui inverte os polos. Porque o coitado ali, ele estava perdido. Tem toda uma... Eu já ouvi alguém olhando para essa parábola, né, do irmão mais velho com o irmão mais novo. Jesus tinha em mente a família de Jacó. Então, claramente. Pode ter essa linha também? Opa! Porque é um contraste muito claro, né? No caso ali da parábola lá, tá falando dos fariseus então, e dos... Quem que é o primeiro filho? Se for colocar pela linha de sucessão, é Rubem. Uhum. Se Rubem é o primeiro... Embora há um mistério também, porque a Bíblia é cheia de seus mistérios, né? José foi usado por Deus para um fim, para um propósito. Mas quem trouxe a descendência do Messias não foi o José. Foi Judá. Deus... todo o protagonismo, veja bem, capítulo 37 ao 50, a maior parte de gente só para falar do José. E o protagonismo não acaba em José, acaba em Judá. E se fosse olhar para uma outra lógica. É como que Deus dizendo assim, José, você brilhou já bastante, agora deixa eu colocar outro no teu caminho aqui. Porque... E a questão, pode ver, a questão dos levitas. Eu escolhi a tribo de Levi. E isso... Propósitos específicos. Só fazendo uma nota de rodapé aqui, de Judá, que nós lembramos de Judá. Judá perde 2 filhos. Deus mata 2 filhos de Judá. Sim. Porque cometem práticas lá que a Bíblia não cita, mas que desagrada a Deus de forma terrível. Deus sumiu os 2. Você tocou no assunto, eu estava até conversando com um amigo que ele falou o seguinte: toda vez que esse filho de Judá ia ter relação, no momento em que ele estava no momento já do ápice da relação, ele não deixava o esperma entrar, fazer o processo, fazer o caminho, ele ejaculava e soltava na terra. Quando ele faz isso, vamos dizer que ele está retardando a vinda de quem? Do Messias. E aí, se você interrompe o que é para acontecer, meu prezado, não faz isso não. Por que eu tenho medo? Não, ele estava descumprindo uma lei também. Então, da descendência, de continuar. Porque tinha a questão do levirato. Sim. Agora você vê. Então tem algumas coisas que Deus ele quer manter. A Tamar é a nora, não é Tamar, é Dina que é filha. É Dina que é de Jacó. Agora eu lembrei, a Tamar é nora de Judá. Não, então, é Diná. E você falou já outras vezes, falou assim, não, mas a Tamar não é de lá. Então tá. É Dina que é de... Dina. Ou Diná, né? Tá. E a Tamar é a nora do Então vamos lá, Judá. Correção aqui. Isso que é o bom da correção ao vivo. Então, mas você vê ali todo um favoritismo e tal. E essas coisas criam um lapso, gente. Isso cria um problema. A lição ainda apresenta a ideia de que Jacó tinha na cabeça dele de transformar José o herdeiro. O primogênito. Rubem era o primogênito. Rubem era o primogênito dos filhos. Quer dizer, ele queria inverter por sua conta própria. Olha, né? A questão, já que nós temos que fazer uma aplicação, se Jacó dá uma túnica de várias cores para o seu filho, os demais ficam enciumados. É o mesmo contexto de hoje. Sim. É a mesma coisa, eu vou comprar um tênis Nike de R$400 para mais velho e vou lá e passo, nada contra, por favor, alguém pode ter uma compreensão errada, nada contra. Tem que entender que se o seu dinheiro dá para comprar, aí é uma questão particular. Aí o pai vai lá e passa lá numa loja que o tênis é 80. O seu lado parece uma tábua. Passa debaixo do viaduto. Parece uma tábua, parece que tá pisando num tronco. Aí ele coloca numa caixa, nem vem na caixa, ele vem embrulhado num saco plástico, passa na papelaria, embrulha, aí o filho abre e... Mas o dele é Nike, tem lá o emblema da loja, vem numa sacola bonita, vem com laço. Ele vai falar, mas por que o dele? Aí já tem uma noção de preço. Aí o irmão começa, viu, o meu custou R$400, o seu custou 80. Aí ele fala, R$400. Opa, então 320 de diferença, por quê? Então se vai na loja com os dois, na mesma loja, mesmo que seja de cor diferente, qual cor você gostou? Ah, mas é o pai que vai dar, ele que tem que escolher a cor. Não. Se eu gosto de azul, azul é pra mim. Se ele gosta do branco, o branco é pra ele. Você gostou do branco, tem certeza? Tem, pronto. Experimentou, tá ok? E você? Ah, eu quero aquele verde ali com detalhes pretos. Tudo bem. Gostou, é esse? Pode ser igual no modelo, sim, mas a cor. Agora, se eu faço isso, o que passa na cabeça? O favoritismo para um dos filhos pode... Ele vai criando lacunas, na verdade. Porque assim, é fato que tem muita coisa que a gente não consegue compreender. O ser humano não é capaz de sondar, né? De observar. Muitas mágoas ficam... Passa desapercebido. Às vezes eu magoei você, eu não sei que eu magoei você. E o pai às vezes não tem esse poder de saber se magoou ou não o filho. Ele tem esse superpoder.
Mas o pai tem que ter consciência, de perceber, tem que ter um tato. Peraí, aonde eu errei? Por que tá acontecendo isso aqui? Ele tem que observar. Sim. Eu fico pensando, por exemplo, na família de Jó. Para mim, um exemplo de família, para mim, quase perfeita na Bíblia é a família de Jó. Jó teve 10 filhos. 20, na verdade, né? Mas 10 filhos. A Bíblia diz que havia comunhão entre os irmãos. Um comia na casa do outro. Um comia, davam banquetes. Isso daí, gente, é um milagre. Isso é um milagre. De você ver filhos tendo bons relacionamentos uns com os outros. Porque a lógica, o caminho lógico da coisa é o contrário. Muitas vezes não haver essa comunhão, muitas vezes, entre os irmãos. Atrito. É atrito. Conflito. A gente vê que os maiores conflitos, morrem-se os pais, os filhos vivem em guerra e se degladiando uns com os outros. Sim. Por quê? Porque, e geralmente por causa de dinheiro, por causa de bens, por causa de coisas. Por quê? Porque é algo que foi semeado lá atrás. Sim. Lá atrás foi semeada a coisa e se reflete no futuro. Esse egoísmo entre os irmãos, né? Porque essa questão de favoritismo vai gerando um outro problema, que é o egoísmo. Que é a inveja, porque a Bíblia diz que um pecado chama outro pecado, um abismo outro abismo. Quer dizer, você vai fazendo uma coisa, isso vai cria aquele problema e aquele problema faz com que germine outro. E aquele outro. E assim vai indo. Sim. Porque isso vai moldando o caráter. Olha pra você ver o segundo. Negativo. O segundo subtópico, o agente do conflito. O que foi o agente? O ciúme. Quem que causou o ciúme? O próprio Jacó foi o causador. Sim. Porque se ele projetou, só tudo tem em um José... detalhe aqui. Eu esqueci de falar isso. O José, ele é inocente. Até certo ponto, ele é inocente também. A gente não pode se esquecer disso. O camarada é o 11º filho. Ele não tem nada a ver que se ele era o filho da mulher amada. Ele não pediu pra nascer de Raquel. Concorda comigo? Que ele não tem nada a ver com isso? Ele simplesmente nasceu? Poderia ter nascido de Leia, poderia ter nascido de qualquer outro filho. Ele simplesmente nasceu. E ele já nasceu num contexto conturbado. Que o pai amava mais a mãe dele em vez da outra. Aí, de repente, ele torna-se o pivô de uma coisa que o pai tá no coração do pai dele, não tá no dele. Ele é vítima, né? Ele é passivo na situação. Ele nasceu. O pai dele tratou ele melhor que os outros. O que ele tem a ver com isso? Se ele é bem tratado, ele vai reclamar disso? Ele tem culpa disso? Não tem culpa que o pai dele deu uma túnica pra ele. O pai dele amava ele, mesmo que o pai dele tivesse errado em algumas coisas, ele era inocente até aquela altura do campeonato. O que ele poderia fazer? Nasceu, as coisas estavam acontecendo. Então, assim... E esse é o mistério. Aí eu entendo a providência de Deus. Porque, verdadeiramente, José não tinha culpa de ter sido de ser filho de Raquel, da mulher amada, e dos seus irmãos terem ódio dele justamente por causa disso. Ele não tinha culpa de nada, nasceu. E Deus usa disso, na sua providência, para tratar de uma questão lá na frente. Sim. Levantar ele, né? Todo esse ódio entre os irmãos, toda essa questão que vai acontecendo, para levantar ele e colocar ele na posição que ele queria. Sim. Então, acontecem os mistérios assim, acontecem também, porque Deus ele é misericordioso. E isso eu vejo a misericórdia de Deus. Deus pega aquele que é desprezado, humilhado, odiado e fala assim, agora eu vou exaltar você. O ódio que... Eu vejo isso na vida de Davi, a mesma coisa. Davi estava no campo. Cadê o pai dele? Um chefe de estado estava na casa dele. Onde chegava o Samuel, o pessoal Samuel era um chefe de estado, era um juiz. O pessoal se arrepiava todo, porque o que você veio fazer os sacerdotes, o texto de 1 de Samuel 16... Samuel tá entrando na cidade, os sacerdotes que estavam na cidade falam assim, vieste de bem ou de mal? De paz é a tua vinda? Vamos dizer, o arrepio que causava de ver Samuel chegando. Então, aí ele leva o cordeiro, me sacrificar e tal, aquela coisa, porque havia um medo também de saúde que tal. Ele estava lá. E cadê Davi? Davi estava no campo. E, inclusive o nome de Davi chama Amado. O amado não estava sendo amado, o amado estava no campo desprezado, esquecido, abandonado. Entre aspas, se a gente for olhar pela lógica. Né? Amado, desprezado pela humanidade, mas o amado, desprezado, que é amado por Deus. Segundo o coração de Deus. Deus ele pega umas coisas assim, porque quando a gente vê, inclusive, na relação Davi e seus irmãos, quando o Davi, por exemplo, chega para levar a marmitinha, né, no dia da guerra lá com Golias lá, o que tu fazes aqui? Quem que tá cuidando daquelas ovelhas lá no campo? Você vê que há uma hostilidade do irmão dele. Uma fala dura. Uma fala dura, uma hostilidade, como que dizendo assim, o que você tá fazendo aqui, seu presunçoso? Seu metido? Você veio fazer o que? Havia um ódio ali, havia uma intriga já ali. E Deus usa dessas coisas para levantar o bendito do Davi. E usar ele também segundo a sua vontade. Então a gente vê algumas histórias se repetindo em momentos diferentes.
Mas José não tinha culpa. E Deus cumpriu também os seus desígnios, né? Que na verdade o terceiro tá dentro, que é a extensão do ciúme. Uhum. A extensão passa por todos os irmãos de José. Sim. Todo mundo vira ciumento nessa... Então, tudo bem, José não sabe. José não tinha culpa pelo fato do pai ter escolhido ele, mas a decisão de Jacó afetou a vida de José, assim, se formos olhar, porque Sim. José passou a ser alvo de falas, alvos de olhares diferentes, e causou ciúme. E o ciúme causa conflito. Conflito gera guerra, guerra gera morte, morte gera o quê? Rasgo na alma. Pode dizer que eles tramaram tudo. Olha, não é a túnica do seu filho, quando Jacó olha e fala, pode ser que uma fera o desprezou. José deve ter sido despedaçado por uma fera. Pobre José. Olha a retrospectiva na mente de Jacó. Onde meu filho foi parar? A túnica que eu dei agora está aqui embebedada de sangue. Não sei, a Bíblia não fala que estava estraçalhada, diz que só embebedaram no sangue. É um outro problema, porque se uma fera ataca, rasga a roupa. Se a roupa não foi entregue rasgada, opa, que milagre é esse? Tá toda banhada de sangue, mas não tá rasgada? Então já é uma outra questão. Mas você vê, o que é a decisão de um pai para um filho? É o que vai entrar aqui. No terceiro já? No terceiro, os males dos ciúmes. Os ciúmes podem causar tragédias familiares. Porque, veja bem, aquilo que começou de maneira errada no coração de Jacó foi o pecado do pai passando. Aqui houve o pecado do pai passando para os filhos, né? E de forma maximizada ainda. Porque na verdade o Esaú também quis matar Jacó, né? Lembrando disso, né? Da mesma forma como os irmãos de José quiseram matar José, um dia lá atrás, Esaú também por causa desse favoritismo e todas essas coisas, quis matar Jacó também. Né? A história se repete. E no caso aqui, os irmãos querendo matar seus próprios irmãos. Aí aqui eu acho interessante, porque Jesus diz, né? Quando que eu sei que Jesus está voltando? É pai contra filho, filho contra pai. Desde quando que isso está acontecendo, Gediel? Aqui, ó. Desde que o mundo é mundo isso está acontecendo. Caim matou Abel, gente. A primeira família da Bíblia houve o quê? Homicídio. Aí você vê, alguém pode falar, então, mas por que Jesus falou o que ele falou se já acontecia isso desde Abel, que foi o primeiro homicida? Caim matou Abel. Caim foi o primeiro homicida. Só que com mais intensidade começa a ocorrer da fala de Jesus para cá. Pode ver. Os discípulos poderiam questionar, mas Caim matou Abel, homicida. Problema na família de José, problema na família de Jacó, problema na família de Jacó, problema na família de Samuel, problema na família de Davi, problema na família de Eucana, problemas. Jesus falou, exatamente. Agora, como é que eu sei que está o fim? Porque a intensidade desse conflito é 1000 vezes maior hoje do que há 100 anos atrás. Não, e Malaquias vai dizer, quando que eu sei que o avivamento está chegando? Quando o coração do pai se converte ao filho, do filho se converte ao pai. Quando a família está vivendo o ideal de Deus, que é a comunhão. Exatamente. Que é a unidade. Só para você ver. Quando não há inveja, quando não há ciúmes, né? Teve uma missionária, não sei se alguém aí conhece, teve uma missionária que ela pregou no MMC. É o Ministério da Mulher Cristã que tinha no IBAD. Todo ano, se não me engano, foram 13 ou 14 anos do MMC. A Devi Tyers, ela é americana. Ela esteve no Brasil e, por coincidência, conseguiram conversar com ela. Foi lá, armaram uma tenda lá na quadra. Sim. E ela estava conversando, se não me engano, foi ela mesmo. A questão da comunhão. Miquel, filho que não senta na mesa, ele está escondendo alguma coisa. Por quê? Porque a mesa é a mesa do olhar. Na mesa você olha no olhar do pai, você conversa. Mesa ali, é comunhão. Exato. Exemplo, a Midian. Sobre a mesa do a Midian, pode ver. Hoje nós chegamos para tomar café. Cheguei para tomar café com você. Estava lá sua mãe, Isabel, o Miguel do lado da sua mãe, você de frente com o Miguel e a Midian na outra ponta. Aí eu sentei de frente com a sua mãe. Não tem como, ali você olha no olhar eu tive que olhar para sua mãe, que ela estava de frente comigo. A sua irmã estava do meu lado direito. Ali é diálogo. O seu sobrinho estava do meu lado esquerdo na transversal. Você na minha esquerda. Não, e eu gosto dessa. Domingo eu preguei sobre a mesa. Vai sair inclusive no canal Palavra Viva logo. A mesa pro judeu não é um móvel qualquer. A mesa pro judeu, ele não sentava qualquer pessoa na mesa. Não. Né? O judeu ele tinha muito essa coisa de dividir a alma, dividir o coração, caminhar junto, fazer aliança. Sentar na mesa para um judeu é fazer aliança. É concordar. Inclusive é por conta disso que, por exemplo, Daniel disse que não queria comer nada da mesa que vinha de Nabucodonosor. Porque era sujo. Por quê? Em primeiro lugar,
A questão não era nem a comida, a questão era a aliança. Ele falou assim, eu não quero me compactuar com aquilo que Nabucodonosor se compactua. Sim. Quero ruptura. Se lá ele se compactua, porque há um contraste gigantesco, né, entre a Babilônia e o povo judeu. Claro. Né? O povo Babilônia entrou, matou, estuprou, violentou, fez um escarcéu. Atrocidade mesmo. Como que ele... E lembrando que Nabucodonosor ele tinha uma visão diferente, né? Ele era um ditador inteligente, né? Ele fazia... Primeiro ele levava o cérebro de um país. É claro, a máquina pensante. Os crânios, né? Os bonzão. Depois ele levava os mais ou menos. E os ruins ele deixava lá mesmo. Nem levava. Não vai servir pra mim? Não serve, deixa lá sofrendo. Por quê? Porque ele era esperto. Só que o que acontece? Quando ele leva os sábios, gente da classe alta, os cabeça pensante de Israel, e coloca eles a serviço dele, ele tá querendo dizer o seguinte: vocês vão ter que sentar à mesa comigo, vocês vão ter que pensar como eu penso, vocês vão ter que fazer aquilo que eu quero. Daniel falou assim, eu não. Eu não penso, eu tenho cabeça própria. Não vou compactuar não, com você. Eu tenho costumes, valores, princípios que eu não negocio. Então eu quero comer comida diferenciada e tudo mais. E foi o que acontece. Aí você vê, então no contexto de hoje, na família, filho que não senta na mesa, ele tá escondendo alguma coisa. Sim. Ela falava isso, a mesa é a mesa da comunhão. Pode ver, no domingo à noite, é comum. Quando meu irmão tá pregando fora, tá numa cidade distante, ele não passa na casa da minha mãe pela questão do horário. Mas quando passa depois do culto, a mesa fica até pequena. Porque senta meu pai, senta minha mãe, aí senta a minha cunhada com a minha sobrinha, meu irmão, a minha irmã com o Heitor e eu. Ali você conversa, você troca ideia. Eu fui em Roseira com o Greginho. Hoje fui em Roseira. O fulano de tal mandou um abraço. Porque ali ninguém escuta ninguém, porque ali você olha olho no olho. E se tiver alguma coisa pra tratar, acaba saindo. Sim. Olha, desculpa, tá? Hoje eu acabei falando coisas. Lembra histórias antigas. Sim. Então quem foge... Por que o camarada tá comendo no quarto? Porque ele tá namorando, ele tá conversando com a namorada aqui. Tem um vídeo chamado. Tudo bem, pode acontecer, mas também é feio. Você com um vídeo chamado conversando lá e com um pedaço de bife enroscado no dente. Olha, agora é uma hora da minha Paula, vida. eu faço isso com a Paula. Vai, então, Vai, tem que comer comendo, vendo com boca suja de não, comida. sim, mas aí alguém vai entender. Agora, quando isso é constante, onde é que tá o fulano? Ele tá no quarto. Todo domingo à noite ele tá agora no você me quarto. fez lembrar de uma coisa. Tem a ver e não tem nada a ver. Só abre um parênteses aqui. Eu tive um sonho uma vez, Ediel, que eu tava... Não vou falar o nome da pessoa, depois eu conto. Porque na internet a gente tem que vigiar o que a gente fala. Cuidado com o que você vai falar aí. Na pandemia eu tive um sonho. Ela pode ficar nervosa, hein? Não é capaz. Não, tô falando ela, você sabe o que é o disco. Na pandemia eu tive um sonho. Disco voador. Eu tive um sonho que eu era convidado para ir a jantar na casa de alguém. Só que não podia, né? Eu, meu pai e minha mãe ia participar de um jantar lá, só que não pôde por causa da Covid. E aí a pessoa fez o quê? Ela pegou a comida que ia ser servida na casa dela, mandou pra minha casa e colocamos o celular na mesa, comendo a comida que ela mandou, eu, minha mãe e meu pai, e com a pessoa na videotransferência, na videochamada lá. E participamos do coisa. Agora que você falou, eu lembrei disso. E tem muitos significados. A mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de unidade. Sim. A mesa é lugar de celebração, de festa. Então não foi na mesa que José... Foi na mesa que ele contou o sonho. Então, isso que eu ia falar. Não foi na mesa que José se abriu. Foi na mesa que os irmãos o quê? Ficaram revoltados com ele. É tudo na mesa, aconteceu na mesa. Então, não foi na mesa que ele... eu tive um sonho, os irmãos dele... E o sonho representa a mesa também. Porque lembra do sonho? Se pessoas estão em volta. E isso acontece lá no Egito. Não foi assim no Egito? O dia que ele se desvendou? Sim. O dia que ele se desvendou, tava todo mundo na mesa. Sentado, exatamente. Tava todo mundo sentando na mesa, comendo a refeição. Ele todo caracterizado de egípcio, ninguém nem reconhecia ele. E como que foi isso? Foi um negócio extraordinário. Vamos encerrar mas aqui, aí a gente já tá terminando. Que é o ciúme pode causar tragédia. E causou. Sim. O segundo aí. Deixa eu só puxar aqui, que o meu está do lado de... Os ciúmes entre os santos de Deus. Opa, isso não acontece não. Imagino que não. É o que a gente já vencendo os ciúmes. E como é que eu venço o ciúme? Eu até vou ler aqui. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Eu gosto do texto de Filipenses 4:8. Né? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. E tem outras coisas que falam. Você tocou no assunto, eu lembrei agora. O pastor Augusto Nicodemos, ele tem uma fala. Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, você usa a palavra de Deus como argumento para aquelas questões que são contra a palavra de Deus. Vamos lá. Deixa eu só ler para você falar. Tranquilo. Quanto ao mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai. Agora você fala. Então, é nisso. Quando Dá uma pregação inteira aqui. Quando você tem a palavra de Deus no coração, você usa ela como argumento contra aquilo que vai contra a própria palavra de Deus. Por exemplo, eu vou odiar. O amor constrange. Ah, eu tô com raiva. O amor constrange. Se nós fizermos uma leitura dos conflitos que nós temos pela lente do amor, a gente acaba com o problema. Não, sim. Porque, por exemplo, o amor é invejoso? Não pode ser. O amor é cobiçoso? Não pode ser. O amor é odioso? Não tem como odiar e amar ao mesmo tempo? Não tem como. Você tá entendendo? Por isso que a Bíblia diz, amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Resume a lei e os profetas. Sim. A lei é a lei do amor. Agora vamos lá. É desafiador amar? É. Sim, lógico. Porque eu vou ter que desprender. Porque na verdade é uma luta contra a nossa própria natureza caída. Eu vou ter que desprender de vontades que eu tenho, de desejos que eu tenho, como a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 3, o amor sofre. Vamos ser sinceros, quem quer sofrer? A ideia de sofrimento, o camarada é masoquista. Mas é um sofrimento benéfico. Você sofre em prol do outro, sabendo que aquele sofrimento é um sofrimento construtivo. Valeu a pena, Miquel, a gente desprender tempo para ir na casa do fulano, para trabalhar com ele sobre a Bíblia, para discipulá-lo, para aconselhar. Ele vai batizar domingo, ele quer a gente lá. Que ele vai participar da primeira ceia, ele quer que a gente senta do lado dele, comungue com ele na mesma fé. Opa, então valeu a pena sofrer, ficar lá ouvindo ele com um monte de questionamento, com a vontade de dar um croque na cabeça dele para entender. Sofremos para ver ele sendo construído. Então, o amor é construtivo? É. O amor sofre? É. Igual na questão de amar. A maior responsabilidade, ficou mais difícil amar para o homem. Sim. Olha lá na questão de relacionamento. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Com qual amor Cristo amou a igreja? E eu gostei de uma explicação sobre isso melhor ainda. Porque é fato que a Bíblia lá mostra o aspecto mais crítico, né? Morrer. Sim, tá se entregar. Para um sacrifício ali e tal. Só que eu não tenho que amar apenas ao ponto de morrer. Mas eu tenho que amar ao ponto de viver. Porque eu tenho que viver pela companheira, pela esposa, no caso. Pela pessoa amada. Não só morrer, porque morrer é a tragédia em si, né? Não, morrer é a finalização de todo ser humano. Porque alguém pensa assim, não, o amor verdadeiro é aquele que se coloca na frente de um caminhão. Ah, não. Aquela coisa bem doida. Não, o mais difícil não é colocar-se na frente do caminhão. Difícil é não colocar a toalha em cima da cama. É deixar a pasta. Porque às vezes a gente quer. Não, eu me jogaria na frente de um trem, do caminhão. Tá aí as coisas pequenas do dia a dia. Você não consegue fazer? Eu não faria isso, não. Você tá entendendo? Jogar. Porque daí, pensa bem. É verdade. Você se mata. A pessoa que fica viva, ela vai carregar aquele legado até quando? Ela vai se sustentar, ela vai manter aquela imagem de tragédia, porque você se entregou no de amor até quando? Ou daqui 2 meses. Quer saber de uma coisa? Ele se foi. Viúva é quem foi, né? Se foi. Viúva é quem vai. Eu vou ficar vivo, eu tô vivo, eu vou continuar a vida. Agora, o estar vivo que é o desafio. Sim. Viver por amor é o mais difícil. Por isso que a Bíblia fala, como é que Jesus se deu à igreja? Ele vive para a igreja. Sim. Ele morreu pela igreja, ele morreu para que a igreja se tornasse igreja, ele morreu para que houvesse a igreja, assim. Não, mas lembra não tem igreja sem o sacrifício. A própria ideia do Antigo Testamento, né? A noiva e o noivo. Sim. Deus sempre tratou Israel como uma noiva. Um relacionamento. Por isso que tem por esse cantar de Salomão, o quê? E porque a Bíblia também retrata de vocês adulteraram contra. Tem uma citação, inclusive, de Agostinho que ele fala o adultério do povo de Deus para com Deus. Que é o adultério espiritual. Né? No caso de Oséias lá, o profeta Oséias trata exatamente disso. Você tem um casamento e você tem a infidelidade da esposa. A esposa é Israel. E o Deus, no caso, representado ali por Oséias, é aquele que mesmo diante da infidelidade da esposa, continua indo lá, pegar ela lá no prostíbulo e continuar trazendo ela para dentro de casa. O que Deus queria... E tendo relacionamento com ela. O que Deus queria ensinar através do profeta? Amor incondicional. Você está sentindo o que eu estou sentindo? Não, aqui, a mensagem, eu tenho uma pregação em Oséias. É a mais difícil de pregar essa mensagem. Porque uma coisa é você falar, porque o amor de Deus para conosco
Porque quando fala de incondicionalidade, é um amor que não é medido, né, por alguma coisa. Deus não existe nenhum pecado que constranja Deus a não me amar. Ah, eu pequei. Deus sabe que você é pecador. Ele morreu exatamente por causa disso. Alguém pensa que quando... Porque tem gente que acha que surpreende a Deus com a sua vida de pecado. Deus sabia quem era você, meu filho. É por isso que ele mandou Jesus pra morrer no teu lugar. O que o salmista fala? O Senhor me perdoe até dos pecados que eu nem cometi. Porque você vê essa incondicionalidade. Deus, ele já sabe. Ele é um amor incondicional. Mas não é incondicional para que eu continue no pecado. É um amor incondicional para me levar à santidade. Sim. Né? Até uma vez, inclusive, um trecho dessa mensagem, eu preguei essa mensagem na rádio, quando eu tinha programa na rádio. Tem no canal lá, Palavra Viva. E eu joguei um trechinho, até o André Machado tá me devendo um podcast. Ele comentou sobre isso, sobre a questão da incondicionalidade. E a minha resposta foi: é incondicional, mas não significa que Deus aceita o pecado. É incondicional, mas tem um propósito. Porque Deus não nos salva no pecado, Ele nos salva do pecado. Da ação. Ele não nos salva para continuarmos mas para não estarmos mais. Né? Eu era pecador, mas em Cristo agora eu sou uma nova criatura, então eu não posso continuar vivendo no pecado. Então é incondicional no sentido para salvação, mas não significa que Deus vai aceitar meu pecado, fazer vista grossa pro meu pecado. Não, alguém teve que pagar um alto preço, né, e tal. E o propósito é sempre nos levar à santificação. Mas gente, é isso. Né? São muitas coisas, né? Eu tenho falado com o Gedian, são lições, tem muita teologia nas entrelinhas, tem muita ensinamentos para a família, tem muitas coisas, são muitas lições. Por isso que às vezes eu acho que a lição, ela tem seu lado, cada professor vai debandar para um lado, né? Porque a Bíblia, Deus tem seus propósitos também. Mas tem muita coisa para se extrair. Relacionamento em família, da família de Jacó, de José, da providência de Deus em tudo isso aí. E exemplos abundantes no restante da Bíblia sobre o assunto. Então, o próximo assunto é ídolo na família. Então, agora, semana que vem, deixa eu até ver aqui. O bezerro de ouro. Então, aí já é um outro problema sério. Que é idolatria na família. Inclusive tem uma passagem, é justamente ela mesma. Juízes 17. Ah, vai ser interessante semana que vem. Mica. Né? Mica. Não é Miqueias, não é Mica. Ídolos da família. Mas, gente, até semana que vem, se Deus assim nos permitir.